Boa noite, irmãos. É sempre um prazer estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus. Faço isso com alegria, mas também com bastante temor diante do Senhor. Nós estamos à noite vendo aquela série Uma Esperança para um Mundo em Crise. É uma série evangelística onde nós estamos expondo alguns textos da palavra de Deus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E nós leremos do versículo 13 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao 35, uma passagem bastante conhecida aí como os discípulos no caminho de Emaús. Quantos irmãos vão abrindo a Bíblia, no texto? Vocês já tiveram uma sensação, uma experiência de estar caminhando por uma rua ou por um beco escuro e de repente aparece uma pessoa estranha? E para piorar a situação, essa pessoa acelera o passo e te alcança. Eu tive uma sensação parecida com essa, uma experiência parecida com essa, algum tempo atrás, quando eu morava em Contagem. Eu e meu primo estava em um carro e o carro furou o pneu. Já era tarde da noite, né? E aí nós estávamos os dois lá tentando trocar o pneu, mas não tinha muita experiência com isso. E era uma rua deserta, uma rua escura. E ao longe vinha um homem caminhando. E nós ficamos com bastante medo. A gente não sabia se olhava para o pneu ou se olhava para aquele homem que estava vindo. E aquele homem vinha se aproximando, até que ele chegou, nos cumprimentou e foi pegando na chave, e ele trocou o pneu direitinho, coisa que a gente acha que ele não ia conseguir fazer. Nós agradecemos, perguntamos se ele queria uma carona, ele falou assim, não, que ele morava ali perto, e ele nos ajudou bastante, né? Fomos surpreendidos aí por um estranho bondoso que nos socorreu. Por que eu estou dizendo essa história, né? É só para ficar como um pano de fundo para a leitura que nós faremos agora do Evangelho de Lucas. Eu farei a leitura do trecho todo, depois a gente vai olhar aí, pedaço por pedaço, trecho por trecho. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato,
alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam-se reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O objetivo da exposição dessa noite é exortar a igreja, sermos exortados sobre a importância de conhecermos a Cristo através das Escrituras, para que possamos vê-lo em sua plenitude e trilhar o caminho que ele nos tem ordenado. O texto que lemos começa assim: naquele mesmo dia. Que dia era esse? Se nós olharmos o contexto anterior, nós vamos ver que esse dia se tratava do domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. O sábado, apesar de ser um dia alegre e festivo para os judeus, foi um dia triste e amargurado para os discípulos de Jesus. O domingo foi o dia da ressurreição, mas os discípulos demoraram bastante para se dar conta deste fato. No domingo pela manhã, as mulheres correram até o túmulo de Jesus, mas não para verificar se ele havia ressuscitado ou não. Elas foram de manhã para preparar o corpo de Jesus, porque no sábado elas não puderam fazer isso. E era costume dos judeus preparar o corpo dos mortos. Eles passavam ali os bálsamos, passavam ali os perfumes, as essências, para que o corpo pudesse ser preservado por mais um tempo. E elas ficaram perplexas quando chegaram lá e o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. E logo em seguida, 2 anjos aparecem a elas e dizem: olha, a quem vocês estão procurando? Ele não está mais aqui. Não está mais morto, porque ele ressuscitou. As mulheres correm até os discípulos e avisam eles: olha, Jesus não está mais no túmulo. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E 2 daqueles discípulos saem correndo, Pedro e João, e chegam até realmente o túmulo e constatam que aquelas mulheres estavam falando a verdade. O túmulo estava vazio. Pois bem, exatamente nesse dia, no domingo da ressurreição, é que esses 2 discípulos estão a caminhar, estão a andar. E o trajeto que eles estão fazendo é de Jerusalém para uma vila, um vilarejo chamado Emaús. A distância, 60 estádios, equivale a aproximadamente 11 quilômetros. E um judeu daquela época fazia esse percurso em aproximadamente 2 horas, ou um pouquinho mais. Bem, estavam eles a caminhar. E de repente aparece nesta caminhada um estranho.
E esse estranho acelera o passo e se aproxima daqueles dois que estavam conversando. E esse estranho, ele não só aproxima-se daqueles homens lá, daqueles dois, mas também entra na conversa. Ele também começa ali a participar daquela conversa. O texto nos dá conta que é Jesus, mas o texto também nos dá conta que aqueles homens não conseguiram reconhecer que era Cristo, apesar de serem discípulos de Cristo, apesar de estarem com Cristo durante todo o ministério terreno de Jesus Cristo, mas eles não puderam reconhecer a Jesus Cristo. Aliás, outros discípulos também, em outras ocasiões, também tiveram a mesma dificuldade. Maria Madalena, lá em João 20, 14, também teve a dificuldade. Ela viu a Jesus, ela achou que fosse um jardineiro. Ela custou a entender que era Jesus. Pedro e alguns discípulos que estavam pescando, quando viram Jesus, não reconheceram, ficaram ali, meio sem saber quem que era, até que passou um tempo até que eles descobriram que era Jesus. Em Mateus 28, 17 também nos dá conta que outros discípulos também tiveram dificuldades e até tiveram dúvidas se era realmente Jesus que estava falando com eles. Jesus, ressurreto, alguns discípulos tiveram dificuldades de reconhecê-lo de pronto. Eles demoraram um tempo para reconhecer que era Jesus. Pois bem, eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus entra na conversa. E Jesus, ao entrar na conversa, ele faz de forma bastante pastoral, porque ele conhece o coração daqueles homens. E Jesus entra na conversa fazendo perguntas. É o método de Jesus de pastorear, é o método de Jesus de tratar com as pessoas. Jesus gosta de fazer perguntas. Não que ele não soubesse, mas ele faz pergunta para que as pessoas pensem, para que as pessoas reflitam e para que ele possa agir com cuidado e para cuidar daquelas pessoas. E a pergunta que Jesus faz, ele a faz em duas etapas. É como uma prova, às vezes, A gente tem lá o enunciado da pergunta e tem lá A e B, mais ou menos assim. A parte A da pergunta é: o que é isso que vos preocupa a ponto de ires discutindo à medida que caminha? E a parte B da pergunta é: diante da resposta incompleta que os discípulos deram a ele pede para que ele descreva melhor o que eles estavam pensando. E vejam que a pergunta de Cristo atinge diretamente o coração daqueles homens. Quando Jesus diz para eles: o que está vos preocupando? Na língua original em que o texto foi escrito, a palavra aqui, preocupando, traz um sentido de algum acontecimento que os deixou bastante entristecidos. Traz aqui um sentimento, uma direção de algo que ocorreu e que não deixou eles muito bem. Ou alguma coisa que trouxe um profundo pesar, ao ponto deles ficarem preocupados. O coração deles estava pesado. Essa palavra preocupado, ela é bem carregada com isso, Eles estavam passando por um momento difícil, alguma coisa que aconteceu que deixou eles naquela situação bastante com o coração pesado, preocupado. Não é uma preocupação qualquer, era algo realmente muito importante que havia acontecido e por isso eles estavam daquele jeito. E a outra expressão que está na pergunta de Jesus, o que eles estavam tratando à medida em que caminhavam, também traz a ideia de que eles estavam discutindo em alta voz. É como se eles estivessem jogando uma coisa um para o outro. Eles estavam ali conversando de forma bastante expressiva, eles estavam discutindo mesmo, falando em voz alta, como se estivessem no calor daquilo que havia acontecido.
Sabe quando acontece alguma coisa e você começa a conversar com outra pessoa, discutir, que você gesticula, que você faz caras e bocas, que você fala alto, que você está ali, é visível a sua expressão de desespero? É nesse sentido que Jesus faz a pergunta, porque Jesus estava percebendo isso neles. Então eles estavam tremendamente preocupados, o coração deles estava pesado, porque algo muito grave aconteceu. E eles estavam ali agitados, eles estavam ali com aquela expressão mesmo de discussão entre eles. E a pergunta que Jesus faz traz um certo alívio para eles. Porque veja os irmãos aí, no final do verso 17. Logo após que Jesus faz a pergunta, eles pararam. Estavam agitados, preocupados, gesticulando, falando do acontecimento. Como aconteceu uma coisa dessa? Não é possível. Como pôde Jesus ter morrido? Como pôde o Messias ter morrido? E até agora nada aconteceu. Estavam preocupados, mas quando Jesus faz essa pergunta, eles param. Um silêncio. Eles param de falar. Eles param de se agitar. E ficam entristecidos. Aí o sentimento de tristeza cai sobre o semblante deles. Há um silêncio. E depois desse desconcertante momento de silêncio, um dos homens decidiu responder. O nome dele é Cleopas. Não é dado o nome do outro, mas esse é Cleopas. E a sua resposta foi uma contra-pergunta. Ele não respondeu de fato, né? Ele respondeu fazendo uma outra pergunta. E a pergunta que ele faz para Jesus é, na linguagem nossa aqui, onde é que você estava? Quem é você? Porque está vindo de Jerusalém e não está sabendo o que aconteceu lá? Está todo mundo sabendo o que aconteceu. E você está vindo de lá e não sabe? Aí Jesus, com bastante paciência e de forma ali pastoral, com bastante tato, usando ali um tato psicológico, Jesus dá a oportunidade a Cleopas de desabafar. E como foi importante para esse homem desabafar. E ele desabafa. E nesse desabafo, Cleopas confessa tudo o que ele pensava e tudo o que ele esperava, qual que era a expectativa de Cristo. Nós podemos ver no desabafo dele que ele cria que Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras. De fato, ele presenciou os ensinamentos de Jesus, ele viu os seus milagres, aliás, milagres esses que testificavam a sua palavra, o seu ministério diante de Deus e diante dos homens. Esse discípulo também, no seu desabafo, entendia que Jesus, ele foi entregue à condenação injustamente pelos sacerdotes e autoridades judaicas. Ele não diz que foi Roma que condenou, que não foi Pilatos que condenou, mas ele diz claramente, foram os sacerdotes, foram as autoridades judaicas que condenaram Jesus. E ele entende também que Jesus foi condenado injustamente. No seu desabafo também, ele expressa que ele esperava que Cristo restaurasse a Israel, porque ele imaginava que Israel seria restaurado como nação, como povo, que Israel ficaria livre do domínio de Roma. Mas nesse seu desabafo também é possível entender que ele estava decepcionado, pois já se passaram 3 dias da morte de Cristo e nada aconteceu.
nesse desabafo, apesar dele ter recebido a informação de que algumas mulheres encontraram o túmulo de Cristo vazio e que alguns dos discípulos constataram a exatidão desse relato, eles ainda estavam sem acreditar, pois ainda nenhum dos discípulos tinha visto Cristo ressurreto. Ninguém tinha visto ainda Jesus com os próprios olhos. Então eles estavam ainda incrédulos quanto a isso. Esse discípulo abre o seu coração. Jesus preparou o caminho para que ele abrisse o seu coração. E ele colocou ali todos os seus sentimentos, todas as suas percepções, todas as suas dúvidas, todo o seu entendimento teológico que ele tinha sobre aquele assunto. E agora é a vez de Jesus intervir. Jesus deixou ele falar. Jesus proporcionou um momento para que ele falasse, para que ele abrisse o coração. E foi importante isso. Mas agora Jesus precisa fazer uma intervenção. E Jesus começa com palavras bastante fortes. Nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Nécio é uma palavra muito usada entre nós hoje, mas nécio é uma pessoa que tem uma dificuldade de entendimento, né? Uma pessoa que burrinha, né? Fraquinha de entendimento, né? E tardo de coração é aquela pessoa que tem o coração assim não disposto, lento, né? Para crer. A pessoa incrédula, que tem um coração lento para crer. E Jesus aqui já dá a proposição do que ele vai dizer, do que ele vai mostrar, do que ele vai ensinar. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É fundamental isso que Jesus diz, porque esse era o entendimento errado que aqueles discípulos estavam tendo. E aí Jesus passou a expor as Escrituras. E qual que era o problema dos discípulos? Primeiro, eles acreditavam que o Messias iria restaurar Israel como nação, livrando-as de imediato do domínio de Roma. E segundo, para eles, os discípulos, esses dois, o Messias não passaria por sofrimento. Ele viria apenas em glória. Eles imaginavam que o Messias viria como um rei, montado num cavalo, todo-poderoso, ou assim, com um exército, com bastante poder. Eles imaginavam isso, não passava pela cabeça deles que o Messias passaria pelo sofrimento primeiro, para depois vir para a glória. E é exatamente isso que Jesus passa a expor a eles, começando por Moisés. Não sabemos quais foram os textos que Jesus usou para expor essa doutrina. Mas imagino eu que Jesus deve ter passado por Gênesis 3,16, onde diz que o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente, mas que essa serpente lhe feriria o calcanhar. Olha o sofrimento aí. Salmo 22, que descreve o sofrimento do Messias, mas também descreve a vitória do Messias. Isaías 53, texto que lemos aqui nesta noite, que descreve o sofrimento vicário do servo sofredor, que, aliás, Jesus Cristo, dizendo ali aos seus discípulos, se identifica com esse servo sofredor. Jesus expôs as Escrituras para aqueles discípulos. E isso mudou tudo. A exposição das Escrituras por Jesus muda totalmente o quadro daqui em diante. Depois da exposição de Cristo, que para eles ainda era um estranho, veja bem,
Eles ainda não identificaram que era Jesus quem estava falando. Eles convidam Jesus para pousar com eles, pois já estava tarde e a noite se aproximava. Jesus aceita. E quando eles estavam à mesa para tomar a refeição, Jesus pega ali o pão e, dando graças, parte aquele pão. Naquele exato momento, aqueles discípulos reconhecem que é Jesus Cristo quem estava ali o tempo todo, no partir do pão. Talvez eles tenham lembrado da ceia, quando Jesus partiu o pão. A forma como Jesus deu graças. Seus olhos foram abertos. Na mesma hora, aqueles discípulos passaram a enxergar. E Jesus desapareceu da presença deles. Mas eles passaram a enxergar de uma maneira como eles nunca haviam enxergado antes. Se o tempo todo nessa caminhada eles estavam com Jesus e não estavam enxergando muita coisa, depois que Jesus expôs a palavra a eles, os seus olhos foram abertos. E mesmo sem a presença física de Jesus, eles passaram a enxergar coisas que eles não enxergaram durante toda aquela caminhada de Jerusalém até Emaús. E o que eles passaram a enxergar? Reparem, os irmãos, que quando Jesus começou a expor as Escrituras, e eles confessam agora, depois que eles reconheceram a Cristo, que o coração deles ardia enquanto Jesus expunha as Escrituras. Mas antes de Jesus intervir, o coração deles ardia por outras coisas. O coração deles estava inflamado por outras coisas. Eles estavam lá na sexta-feira, quando Jesus morreu. Eles estavam lá frustrados com uma série de coisas que aconteceram. Eles não estavam entendendo todo o plano de Deus. E o coração deles estava ardendo por outras coisas que não eram corretas. Mas a partir do momento que Jesus expõe as Escrituras, o coração deles começa a arder por coisas certas. Porque agora eles começam a entender. Porque agora eles começam a ver aquilo que eles não estavam vendo. Uma outra coisa é que eles estavam indo na direção errada. Reparem, os irmãos, que era domingo da ressurreição. Eles estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. Eles estavam na direção errada. Tanto é que depois que foram abertos os olhos, depois que eles entenderam ali aquilo que Jesus havia explicado para eles, o que o texto nos diz? Que na mesma hora, eles retornaram para Jerusalém. Já era de noite. Lembra que eles estavam vindo para Emaús e já a noite já estava caindo. E quando eles têm esse entendimento, depois da exposição de Cristo, eles entendem que eles não deveriam estar em Emaús, eles deveriam estar em Jerusalém. E imediatamente eles voltam, mais 2 horas de caminhada, talvez durante a noite, para estar em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que eles deviam estar. Porque em Jerusalém estavam os demais discípulos. Porque em Jerusalém que Jesus vai aparecer, como a gente pode ver no decorrer aí do texto, para os discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo. E uma terceira coisa que aconteceu quando os seus olhos foram abertos, é que aquele não era um momento de tristeza, de frustrações, de decepções ou revolta, mas pelo contrário, era um momento de alegria, de encorajamento e de proclamação do Cristo ressurreto.
E é isso que eles fazem, quando eles chegam lá, depois que eles voltam de Emaús para Jerusalém, quando eles chegam no cenáculo e eles se encontram lá com os outros discípulos, e eles começam a contar: nós vimos a Cristo ressurreto. Assim como Simão, nós também vimos. Ele estava no caminho conosco. Eles começam a proclamar e a se alegrar no Cristo ressurreto. Coisa maravilhosa é quando nossos olhos são abertos pelo nosso Senhor. John Newton disse, eu estava cego e agora eu vejo. É interessante, quando ele via, ele estava cego, e quando ele ficou cego, ele passou a ver. Ele faz esse trocadilho para dizer que ele passou a enxergar quando o Evangelho tomou o coração dele. Eu já estou encerrando, mas antes eu queria fazer algumas aplicações dessa exposição para nossas vidas, para os nossos corações. E a primeira pergunta que eu queria fazer para todos nós é: o que está fazendo o nosso coração arder? O que está fazendo o teu coração arder? O que está fazendo o meu coração arder? Nós vimos aqui que os discípulos, no começo, estavam ali muito agitados, pensando em muitas coisas, preocupados, tantas coisas acontecendo, e o coração deles estava ardendo por coisas erradas. Foi preciso que Jesus entrasse com a sua palavra para direcionar a paixão do coração deles para a coisa correta. O nosso coração precisa arder para Cristo. O nosso coração precisa arder para a palavra de Cristo. Precisamos sentir no peito o coração queimar quando a palavra é exposta, quando estamos na presença de Deus. Eu sei que muitas vezes o tempo vai passando e a gente vai perdendo aquele primeiro amor de quando conhecemos a Cristo. Mas nós temos que nos colocar diante de Deus, diante das Escrituras. Porque vejam que foram as Escrituras que fizeram com que o coração daqueles homens ardessem. E nós devemos acender a chama dos nossos corações através da palavra de Deus, de ouvir a pregação, de meditar na palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de estudar a palavra do Senhor. É isso que aquece o nosso coração. É isso que faz o nosso coração arder. Muitas vezes nós temos aí programas de leituras bíblicas e vários métodos de leitura, mas nós precisamos fazer isso com esse sentimento. Aquilo que eu estou lendo, que eu estou meditando, que eu estou estudando, é para que meu coração seja aquecido. Para que meu coração seja aquecido na presença do Senhor. A segunda coisa que eu queria falar nesta noite é que se nós não estamos com Cristo, nós estamos na direção errada. Se estamos sem Cristo, você pode ter certeza, você pode ter o melhor GPS aí do mundo, se você estiver sem Cristo, eu vou dizer para você que você está na direção errada. Somente Cristo pode nos colocar para o caminho certo. Somente Cristo pode nos levar aonde nós realmente deveremos estar. Somente com Cristo nós vamos acertar a direção, acertar o caminho. Sem Cristo nós estamos completamente desnorteados. Sem Cristo nós estamos completamente perdidos. Precisamos de Cristo para estar no verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor.
Não sei, talvez tenha alguém aqui nessa noite que está desviado do caminho do Senhor. Está trilhando um outro caminho. Está andando por uma outra avenida. Eu queria dizer para você nessa noite que você está perdido. Você precisa correr para Cristo imediatamente. Você precisa clamar a Cristo imediatamente, porque só Ele poderá colocar você novamente na direção correta. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Fora de Cristo você está perdido. Você está no engano e você está morto. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é quem nos conduz à presença do Todo-Poderoso. E a terceira e última coisa que eu queria falar para os irmãos, um desafio para todos nós. Será que nós estamos proclamando o Cristo ressurreto? Como aqueles discípulos, quando eles entenderam aquilo, eles correram para Jerusalém e estava ali na boca deles: Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está mais morto, Ele ressuscitou, Ele vive. Jesus Cristo venceu a morte, como Ele havia prometido, como estava na boca dos profetas. Jesus Cristo vive. Será que nós estamos com essa mesma palavra em nossas bocas? Proclamando, falando para todos que queiram ouvir e aqueles que não queiram ouvir também, que Jesus está vivo. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso e reina. Que o seu reino foi inaugurado. Que ali, na sua ressurreição, na sua morte, na sua ressurreição, o seu reino foi inaugurado. Ele reina hoje, para todo sempre. Precisamos proclamar a Jesus Cristo com todo o nosso amor, com calor no coração, trilhando o caminho correto e tendo a palavra do Evangelho em nossa boca. Que Deus nos abençoe e que o Senhor faça arder os nossos corações nessa noite. Vamos orar? Senhor, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno, amoroso, cuida de nós, apesar das nossas tolices, apesar de entrarmos em tantas confusões, mas o Senhor se achega até nós. Mesmo quando estamos perdidos, sem saber para onde ir, o Senhor se aproxima de nós. Mesmo quando estamos trilhando um caminho errado, o Senhor se aproxima de nós. E como um pastor amoroso, cuidadoso, cuida da nossa alma, cuida do nosso coração e nos faz enxergar aquilo que precisamos enxergar e nos faz entender a Tua palavra e nos faz voltar para os caminhos, para os Teus caminhos retos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não tem nos abandonado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos nesta noite, aqueça os nossos corações com a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito.
Aquece, Senhor, os nossos corações com a Tua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.